1 Macabeus, capítulo 11. Ora, o rei do Egito reuniu-se um exército tão numeroso como a areia que cobre a praia do mar, bem como uma considerável frota, e por astúcia pronunciou-se apoderar-se do reino de Alexandre, para anexá-lo ao seu. Chegou a Síria com palavras de paz, e por isso os habitantes das cidades lhe abriram suas portas e vinham ao encontro, porque o rei Alexandre havia mandado acolhê-lo, já que era seu sogro. Mas Ptolomeu, logo que entrava numa cidade, deixava ali tropas para segurar-se dela. Quando se aproximou-se de Azote, mostraram-lhe o templo de Dagon e o destruído pelo fogo. Azote e os arabetes da cidade, em ruínas, os cadáveres jacentes por terra, o resto dos calcinados daqueles que haviam sido queimados na guerra, posto em montes sob seu caminho. Acusaram igualmente Jonatas, contando ao rei que tudo o que havia feito, mas o rei guardou silêncio. Jonatas veio ao encontro com a pomba até Jope, onde se saudaram mutuamente e passaram a noite. Em seguida, Jonatas acompanhou o rei até o rio, chamando de Eutério, e voltou a Jerusalém. O rei Ptolomeu estabeleceu assim seu poderio sobre todas as cidades, da costa até a cidade marítima de Seleucia, forjando mais desígnios contra Alexandre. Mandou dizer ao rei Demétrio: Vem, façamos juntos uma aliança e dar-te-ei minha filha, a mulher de Alexandre, e tu reinarás sobre o reino dos seus pais. Lamento com razão de ter lhe dado minha filha, porque ele procurou matar-me. E acusava-se assim porque cobiçava seu reino. Retornou sua filha para dá-lo Demétrio, separando-se ele e manifestando-se assim sua inimizade pública. Ptolomeu entrou em Antioquia e sigiu com um duplo diadema, do Egito e da Ásia. Nesse interim, o rei Alexandre achava-se na Cilícia, cujos habitantes se haviam revoltado, mas logo, avisados, veio para travar o combate. Ptolomeu fez sair do exército e avançou com forças imponentes e pôs em fuga. Enquanto o rei Ptolomeu triunfava, Alexandre chegou à Arábia para procurar-lhe um asilo. Mas o árabe Zabiel mandou cortar-lhe a cabeça e enviou-lhe ao rei Egito. Ptolomeu morreu 3 dias depois, e as guarnições que ele havia posto nas fortalezas foram massacradas pelos habitantes das cidades vizinhas. Demétrio começou a reinar pelo ano de 167. Nessa época, Jonas convocou os homens da Judéia para apoderar-se da cidadela de Jerusalém e construiu com intuito numerosas máquinas. Imediatamente alguns ímpios, animados de ódio para com sua própria nação, dirigiram-se ao rei e lhe contaram que Jonas sitiava a cidade. Com essa notícia, ele se irritou apondo o caminho, alcançou Pilodemaida. De lá escreveu Jonas que não atacasse a cidadela e que viesse ter com ele mais depressa possível, para conferenciar com ele. Mas Jonatas, logo que recebeu a mensagem, deu ordem para continuar o cerco, escolhendo alguns dos mais antigos de Israel e alguns sacerdotes, e entregou-se ao perigo. Levou consigo ouro, prata, vestes de inúmeros outros precedentes, e foi a Ptolemaida encontrar-se com o rei, ante qual encontra a graça. Com efeito, ainda que alguns regenerados de sua nação combatessem, o rei tratou como havia feito os seus predecessores, e o exaltou à vista de seus cortesãos. Confirmou-o no sumo sacerdócio em todos os títulos que ele possuía anteriormente, e considerou como um de seus primeiros amigos. Jonas pediu ao rei que lhe concedesse imunidade de imposto à Judéia, nos 3 distritos de Samaria, prometendo-lhe em troca de 300 talentos. Consentiu o rei e escreveu a Jonas sobre esse assunto uma carta assim lavrada. O rei Demétrio ao seu irmão Jonatas e ao povo judeu, saúde. Para a vossa informação, enviamos também a vós uma cópia da carta que escrevemos a vosso respeito a Latenses, nosso parente. O rei Demétrio e seu pai Latenses saúdam. Resolveram fazer bem à nação dos judeus, nossos leais amigos, em vista de seus bons sentimentos ao nosso respeito. Confirmando-lhes, pois, que a posse do território da Judéia e os 3 distritos de Aferema, de Líder de Ramata,
arrebatados de Samaria, para serem anexados à Judéia, e todos seus lucros pertencerão aos que sacrificam em Jerusalém. Em lugar do tributo, a cada ano, o rei cobrava 2 frutos de terra das árvores. Desde agora, deixamos-lhes liberalmente tudo que nos cabe de dízimo e de imposto, a taxa da salina e as coroas que nos eram dadas. Dessas vontades nada será anulado, nem agora e nem nunca. Cuidai, pois, agora, de fazer uma cópia e entregar a Jonatas, para que ele seja gravado e colocado na santa montanha. Viu Demétrio que a terra estava silenciosa diante dele e que nada lhe resistava. Foi por isso que ele licenciou seu exército e mandou seus soldados cada um para a sua casa, com exceção das forças mercenárias que havia recrutado nas ilhas estrangeiras. Com essa decisão, ele desagradou todas as tropas de seus pais. Todavia Trifon, um antigo partidário de Alexandre, verificando que todo exército murmurava contra Demétrio, foi procurar Imacué, o árabe que educava Antíoco, o jovem filho de Alexandre. Instou-se para que entregasse a fim de fazer reinar em lugar de seu pai, contando-lhe tudo que fizeram Demétrio, e a hostilidade de seu exército, nutria contra ele, e lá se demorou muitos dias. Nesse meio tempo, Jonatas mandou pedir ao rei Demétrio que tirasse as tropas que achava na cidadela e nas fortalezas, porque eles guerreavam contra Israel. Demétrio mandou a Jonatas essa resposta: não só farei isso por ti e por teu povo, mas cumular-vos-ei de honra a ti e tua nação, assim que tiveres ocasião. Agora farias bem que me enviasse homens em meu socorro, porque meus soldados me abandonaram. No mesmo instante enviou Jonatas a Antíoco 3.000 homens valorosos, que se juntaram ao rei, e ele sentiu-se muito feliz da sua chegada. Com efeito, os habitantes da cidade se uniram, em número de aproximadamente 120.000, com o intuito de matar o rei. Este se refugiou-se no palácio e o povo, ocupando as ruas da cidade, começa o assalto. Então o rei chamou os judeus em seu auxílio, e todos se agruparam ao redor dele depois de espalhar pela cidade, matando nesse dia cerca de 100.000 homens. Incendiaram a cidade, apoderaram-se nesse mesmo tempo de um numeroso espólio que salvaram o rei. Os habitantes viram que os judeus faziam à cidade o que eles queriam que perdesse a coragem. Por isso ergueram deprecações ao rei: dai-nos a mão que os judeus parem de combater, a nós e a cidade. Lançaram, pois, suas armas e concluíram a paz, enquanto os judeus, cobertos de glória diante do rei de súditos, voltaram a Jerusalém com abundantes despojos. Demétrio conservou seu trono, todos os pais ficaram tranquilos diante dele. Todavia, ele desmentiu sua palavra, separou-os de Jonatas e não lhe pagou mais benevolência com benevolência. Ao contrário, tratou-o muito mal. Foi após esses acontecimentos que Trifon chegou com Antíoco, que, apesar de jovem ainda, tomou o título de rei e cingiu-se com diadema. Todas as forças de Demétrio havia despedido e agrupado-se ao redor dele, para combater esse último que virou as costas e fugiu. Trifon apoderou-se dos elefantes e conquistou Antioquia. O jovem Antíoco escreveu a Jonatas: eu te confio o sumo pontificado, mantendo-me à frente dos 4 distritos, e quero que esteja entre amigos e rei. Mandou-lhe também vasos de ouro, utensílios, e concedeu-me a autorização de beber em copos de ouro, e vestir-me com púrpura, de trazer uma fiveira de ouro. Constituiu também seus irmãos Simão, governador da região, que cedia a escada de Tiro à fronteira do Egito. Então Jonatas pôs-se em campanha, atravessou o país ao longo do rio e percorreu as aldeias. As tropas sírias juntaram-se a eles para lutar ao seu lado, e chegou assim a Ascalon, cujos habitantes saíram todos diante dele com sinais de honra. De lá seguiram para Gaza, que ele fechou suas portas. Investiu contra ele e pôs fogo nos redores que pilhou. Os habitantes de Gaza imploraram então a Jonatas que lhe estendesse a mão, mas tomou como refém os filhos dos nobres, e os enviou a Jerusalém. Em seguida atravessou o país de Damasco. Soube Jonatas que os generais Demétrios tinham chegado a Cádiz, na Galileia, com um forte exército, com a intenção de pôr fim à atividade. Foi contra eles que deixou na terra seu irmão Simão. Ele acampou antes em Betsu, combateu por muito tempo e sitiou. Por fim,
Os habitantes pediram-lhe a paz. Ele concedeu-la, mas foi expulso da cidade, da qual se apoderou, para pôr-lhe uma guarnição. Jonatas acampou seu exército perto do lago de Genezar, e pela manhã, muito cedo, penetrou na planície do Azor. Logo o exército estrangeiro avançou contra eles na planície e pôs emboscada nas montanhas, enquanto o exército marchava reto para a frente. As tropas de emboscada saíram de seu esconderijo e travaram a luta. Todos os homens de Jonatas fugiram e não ficou nenhum, com exceção de Matatias, filho de Absalão, e de Judas, filho de Calfi, chefe da milícia. Jonatas rasgou suas vestes, cobriu a cabeça com pó e rezou. Em seguida retornou à luta e fez recuar e fugiu o adversário. Os seus que fugiam perceberam, retornando para junto dele, perseguiram com ele o inimigo até Cádiz e seu acampamento. Ali se estabeleceram. Naquele dia morreram cerca de 3.000 estrangeiros, e Jonatas voltou a Jerusalém.